No que se refere ao plano de investimentos, os ajustes, agora incluídos, também não representam novos projetos. Portanto, esta revisão orçamental limita-se a incluir o que já estava planeado para uma fase mais tardia, porque só aí é que havia a integração dos saldos de caixa, e também no plano de investimentos não há propriamente novos projetos. Sendo assim, mantemos nesta revisão, mantemos a nossa posição de abstenção, dado que as grandes opções orçamentais que nos levaram à abstenção se mantêm. Compreendendo naturalmente o que estava atrás, o orçamento que foi discutido, ou mesmo acontecendo o mesmo com o orçamento retificativo, aquele que nos é agora apresentado, não é necessariamente um orçamento colaborativo, nem o retificativo pretende ser, não é isso que está em causa. O que nós gostaríamos de saber é se voltará a haver a diálogo quando se trata de cumprir aquilo que de facto são os compromissos de todos os grupos municipais aqui representados. Nós não estamos a fazer um orçamento retificativo, nós estamos a incorporar um saldo de gerência, Sr. Deputado. São coisas completamente diferentes. Nós esperamos não ter que fazer um orçamento retificativo. Se calhar vamos ter que o fazer, sabe porquê? Por causa da descentralização. E se assim for, naturalmente vamos ter que discutir com os seus deputados, porque aí sim as grandes opções alteram-se. Nós não estamos a fazer um orçamento retificativo. Portanto, acho que há aqui um erro de compreensão da sua parte. Aquilo que houve na feitura do orçamento original, houve a audição dos partidos, ainda assim reconhecemos, e reconhecemos que por causa dos calendários entre o calendário eleitoral e aquilo que foi a necessidade de apresentar o orçamento que foi aprovado por Vossas Excelências no finais do ano passado, não houve o tempo necessário para o diálogo que normalmente ocorre com os partidos. Agora, se houver um orçamento retificativo, as forças políticas vão ser ouvidas. É possível, repito, que ele venha a ocorrer, por causa da descentralização. É possível. Espero que não. Ainda não perdi a esperança, espero que não. Mas, como compreendo, nós, desde o dia 1 de janeiro, nós temos neste momento a decorrer uma ação, mas é previsível o aumento dos funcionários da Câmara Municipal do Porto em qualquer coisa como 30%. É evidente que isto é uma prerrogativa legal. Nós, neste momento, ainda é possível, sem termos a conta de gerência e incluirmos o saldo de gerência no orçamento para o ano de 2022. Nós, lendo o documento, eu acho que se realça o facto de tudo apontar para um saldo de gerência novamente na ordem dos 90 milhões de euros, que nós consideramos extremamente elevado e que, na nossa opinião, representa algo que poderia ter sido feito em prol dos munícipes e da cidade durante o ano de 2021 e que não foi feito. Portanto, haveria capacidade para o fazer, e, portanto, que é um dado que é negativo. E temos agora aqui uma segunda questão, que é saber se a forma como este saldo de gerência é incorporado no orçamento de 2022 se melhora ou não o orçamento relativamente àquilo que foi a apreciação que fizemos em dezembro e que da parte da CDU mereceu o voto contra relativamente a esse documento. O saldo de gerência resulta de nós termos tido uma execução na receita de 106%, sensivelmente, o que demonstra que a economia da cidade esteve melhor do que aquilo que nós estimávamos e, portanto, eu acho que é sempre bom quando temos uma receita que excede aquilo que era a nossa expectativa. Demonstra duas coisas. Em primeiro lugar, que fomos prudentes e não construímos um orçamento baseado em expectativas e, por outro lado, demonstra que a economia mostrou maior resiliência do que era expectável. A nível da despesa, nós conseguimos, apesar de tudo, uma execução na despesa de 80%. Eu recordo que o último anuário dos municípios portugueses deu números que demonstram que o município do Porto é um dos municípios com maior execução na despesa, nomeadamente no investimento. E chama a atenção que o facto de conseguir, em anos de pandemia, 80% é, a meu ver, absolutamente notável. Tanto mais que todos sabemos, e aqui já foi abordado, que muitos dos concursos públicos que nós lançamos ficaram desertos. Alguns deles tivemos que reabrir e alguns deles vamos ter que reabrir terceira vez. Olha, dou-lhe o exemplo da Escola dos Correios. A Escola dos Correios, nós fizemos um projeto muito ambicioso, como sabe, uma promessa antiga. Nós lançamos um primeiro concurso público, ele ficou deserto.
depois aumentamos o montante num valor de qualquer coisa como 30%, e este segundo concurso público pensávamos que íamos ter um concorrente, tivemos um concorrente, não prestou garantias. Porquê? Porque hoje há um problema evidente, que todos nós conhecemos, que nos preocupa muito e que nos deve fazer pensar sobre aquilo que vai ser a questão do PRR que eu tenho levantado. Ou seja, preocupa-me muito que os objetivos do PRR possam vir a ser frustrados. Porquê? Porque com o aumento e com a insegurança por parte dos fornecedores na construção civil e nas obras públicas, temo que isto aconteça sucessivamente. Porquê? Porque nós temos valores, por exemplo, do aço, de algumas peças de aço triplicaram segundo nos dizem os fornecedores. E quando nós temos um PRR que vai aumentar, que vai acelerar aquilo que é a procura, se a oferta já hoje está limitada, corremos o risco de ter aqui um problema, não só no PRR, como no próximo quadro. É essa a minha preocupação. Ainda não tínhamos saído da pandemia quando olhávamos para o orçamento de 2022. Aliás, já quando olhávamos para o orçamento de 2021, sentíamos ou percepcionávamos as consequências da crise económica que derivou desta crise sanitária. Ainda estávamos a perceber como é que os orçamentos locais e para o país deveriam dar resposta aos efeitos desta crise e somos confrontados com uma trágica guerra que não só traz consequências humanitárias, como claras repercussões ao nível económico também. Acresce que o momento é marcado, como já aqui foi subejamente dito, pela transferência de competências na área da educação e pela antevisão do que será, para breve, uma injeção de verbas por via do Plano de Recuperação e Resiliência. E a verdade é que, a esta data, com aquilo que nos é trazido, continuamos, neste momento, a votar uma revisão de orçamento que nos continua a deixar na expectativa. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser inscrita como é que vão ser inscritos estes valores relativamente à transferência de competências? Como é que se vai traduzir o PRR? Ou mesmo, para lá do PRR, o quadro comunitário que está aí? Relativamente à questão do Portugal 2020 e a questão do PRR, a questão é assim, nós só podemos colocar isso em orçamento a partir do momento em que os contratos estão assinados. Portugal 2030 nós ainda não sabemos, como acho que bem sabe. Relativamente ao PRR, há 3 candidaturas importantes, uma delas na área da coesão social com Gondomar. As residências universitárias, em que podemos dizer que passamos à segunda fase, mas até agora ainda não são conhecidos os resultados do concurso, portanto também não podíamos colocar. E depois a questão dos bairros digitais tem a ver com o conceito de apoio ao comércio local. Portanto, nós fomos a jogo em tudo que podíamos ir a jogo. O rumo político deste orçamento é exatamente o mesmo. Não estamos aqui a falar de nenhuma mudança de rumo político, não estamos a falar, como repetidamente aqui foi dito pela oposição, que se trata de uma revisão orçamental. É exatamente do mesmo orçamento que esta Assembleia aprovou que estamos aqui hoje a falar. Não estamos a falar de outro. E estamos a falar de um reforço dos setores fundamentais desse orçamento e de a incorporação de verbas que lhe permitem ser mais forte nos seus setores principais. Não é mais, nem é menos. É exatamente isto. É o orçamento que aqui foi aprovado e é desta linha que não nos desviamos, porque continuamos a acreditar, obviamente, nas grandes opções desse orçamento aqui aprovado.